Olá, amigos e amigas aqui da TV Humana. Hoje no programa Papo na Cidade, eu, Garcia, estou falando aqui com meu amigo Fernando, aqui na cidade de São José dos Campos. Fernando é um empresário aqui da cidade e atua aí com alguns empreendimentos aqui de muito valor para a sociedade de uma forma geral. Então, muito obrigado por estar participando aqui do nosso programa, Fernando. Então, seja bem-vindo. Gostaria que você contasse um pouco aí de quem é você, Fernando, e qual a sua visão aqui para a cidade de São José dos Campos, e o que você vê aqui também de bom aqui que nós temos que fazer para o Brasil. Eu que agradeço o convite do Garcia e a todos da TV, agradeço muito. A minha história, eu comecei em São José mesmo, eu vim da cidade do interior de São Paulo, aí cheguei a São José, comecei a trabalhar em uma drogaria com 13 anos, comecei em serviços gerais, fui desenvolvendo, aos poucos fui aprendendo e comecei com 17 anos, fizemos a minha emancipação e eu comprei uma drogaria. Comecei com essa drogaria, depois de um tempo, comprei a segunda, terceira, quarta drogaria. Depois veio uma crise pesada, a crise econômica do país. Reduzi, depois comecei novamente e com o tempo nós criamos um cartão benefício que ele atendia só algumas farmácias de amigos. E essas drogarias foram atendendo e eu vi um foco que daria para prestar esse serviço para as drogarias. Daria até para aumentar o credenciamento de mais drogarias e crescendo até no país inteiro. E nisso nós começamos com um cartão só de farmácia, atendendo as drogarias, fazendo o cadastramento de empresas para atendimento. Nós fornecíamos, cada empresa tinha 500 funcionários, oferecíamos o cartão do benefício farmácia para todos os colaboradores dessa indústria. Eles iam comprando e a gente fazendo o fechamento, recebendo e pagando as drogarias. Isso foi um sucesso que, com o tempo, depois de alguns anos, nós vimos outro foco de mercado que daria para ampliar, além de drogarias, daria para ampliar também para supermercados, postos de gasolina e o comércio em geral. Nisso, criamos outra empresa, que é o Plantão Card, criamos essa outra empresa e que até, no caso, foi uma empresa concorrente que nós adquirimos, e transformamos esse outro cartão em múltiplo para atender. Isso realmente teve um grande sucesso. Nós fomos ampliando a rede, hoje nós estamos com a rede de em torno de 5.000 fornecedores, estamos em torno de indústrias, entre indústrias, prefeituras, sindicatos, nós temos 2.100, mais ou menos, que são os clientes nossos, e fornecedores em torno de 5.000. Isso foi um crescimento muito grande. Hoje, existe concorrência no mercado, mas o mercado para nós está muito próspero. Apesar da pandemia que houve uma crise que nós não perdemos até clientes, nós não perdemos clientes. Porém, quando a indústria ela demite, para nós é cliente a menos. Demitiu, se ela tinha 500 funcionários, tem 300, nós perdemos 200 consumidores. Isso realmente foi uma crise, mas para nós conseguimos ultrapassar bem, já estamos retornando, estamos com um sucesso muito grande agora de retorno, o mercado está aquecido, nós estamos conseguindo vários contratos e está bem. Eu estou muito satisfeito com o mercado hoje. Certo. Então é muito interessante ouvir a história de um menino que daí se transformou num grande empresário. O que o senhor tem para dizer para essa geração que está aí hoje, que acha que é tudo instantâneo, que cai do céu as coisas? Qual a mensagem que você tem para falar para essas pessoas? É interessante que o mercado hoje, eu falo no sentido de mão de obra, a mão de obra hoje, se você analisar o que eu tenho para passar, por exemplo, você contrata um menino, um jovem, ele, infelizmente, não generalizando, que ainda tem muitos meninos que não pensam assim,
mas às vezes ele pensa no valor que ele vai, o salário dele. Ele não pensa o que ele tem que fazer com amor aquilo. Ele não pensa nisso. Ele pensa só no que ele vai ter de salário. Ele pergunta primeiro, o que eu vou ter de benefício? O que eu vou ter de salário? Na época nossa, que nós começamos, você não pensava em perguntar isso. Perguntar, não, qual o benefício que eu vou ter? Eu vou ser registrado. Na época não tinha isso. Você fazia com amor aquilo. Eu comecei a trabalhar em farmácia, vendendo. Para mim, aquilo era o mundo. Só de você aprender já era o máximo. Hoje não. Hoje, com essas leis trabalhistas que vieram aprimorando, só que, por outro lado, veio dificultando bastante, os jovens hoje têm que pensar muito, que quando ele entra no mercado de trabalho, quando ele tem uma oportunidade, ele não pensar no que ele está ganhando. Ele tem que pensar o que ele está aprendendo, na oportunidade que ele está tendo. E ele tem que... Entra com amor, para fazer com amor. Isso ele vai ter prosperidade e vai ter sucesso. Certo. Então a tua mensagem é: não pense tanto no ganho, mas pense em fazer bem e fazer com dedicação e com vontade aquilo que ele estiver praticando no seu trabalho. É isso? Realmente, porque hoje você percebe muito que com a modernidade surgiu isso. O menino, você pega um jovem, você contrata, você dá oportunidade para ele, mas muitas vezes, muitos deles, eu não estou generalizando, que ainda tem jovem muito bom, mas uma grande maioria ainda não pensa assim. Ele pensa, não, quanto que eu vou ganhar? Na minha época, eu não pensava quanto eu ia ganhar. Eu pensava que eu estava tendo oportunidade. A iniciação no mercado de trabalho é muito interessante, que a maior riqueza é a oportunidade que você está tendo. Alguém deu uma oportunidade para mim. Aquela oportunidade eu vou abraçar e vou fazer com amor. Isso sim, você vai ter um retorno, porque é mais... E mesmo o empresário hoje, se ele pensar que ele está fazendo alguma coisa só para ter retorno, o empresário, ele também, na minha opinião, ele não tem sucesso. Ele tem que pensar, você cria uma empresa, eu tenho que pensar, eu vou criar essa empresa, o que eu vou dar de benefício, o que eu vou acrescentar para a sociedade com a minha empresa. Essa empresa eu criei uma empresa de cartões, o que eu vou oferecer para a sociedade de benefícios, de bem-estar, o que eu vou oferecer. Isso é muito interessante. Você pensando assim, você tem um retorno automático, um retorno natural, e não aquela coisa de você pensar só financeiramente. Se você pensar só financeiramente, com certeza, você está fadado ao insucesso. Você tem que fornecer um excelente serviço para as pessoas que estão ligadas a seu negócio, e você tem que fazer a mesma coisa que você falou, você tem que tratar ela com amor. Com amor, né? Então, o que eu vejo muito aí no mercado, até indo de encontro ao que você acabou de falar, muita gente entra e fala assim, vou fazer tal coisa porque vou ganhar bem e vou ficar rico. Tá, você vai ficar rico talvez, ou não, mas vai te dar muito trabalho. E para você ficar rico ou não, vai depender também se o seu cliente estiver feliz. Vou dar um exemplo meu. Eu fui recentemente lá na minha cidade, que é Santo André, numa barbearia. Não vou falar o nome dela aqui, mas foi muito mal atendido. E hoje nós temos aí um problema que muitos empregadores e empresários não enxergam, é que nós temos uma facilidade muito grande por parte dos meios de comunicação de ou você crescer rapidamente ou você também ser destruído muito rapidamente. Né? Então, o que eu peguei e fiz nessa barbearia aí? Como eu achei o atendimento horroroso, o preço também estava totalmente fora da realidade, eu fui no Google e escrevi um relato lá. E falei, não gostei do serviço, achei que deixou muito a desejar, etc. Para minha surpresa, ninguém da barbearia se preocupou em responder isso. Isso é uma coisa que também o pequeno empresário que está entrando no mercado não sabe. Ele tem que dar uma resposta para o cliente satisfeito dele. Por mais que doa no coração dele, às vezes, ele não aceite que está prestando um serviço ruim, ele tem que ouvir aquilo lá, tem que aprender e tem que procurar se melhorar. E mais, dar uma resposta. Porque eu
Estou aqui na minha TV agora falando, essa barbearia eu jamais retornarei na minha vida. Não falarei igual em público, mas particularmente depois posso falar para qualquer um aí que quiser ouvir. Agora, por outro lado, fui também lá na minha cidade num outro serviço lá, uma chocolateria que abriu lá na cidade. Fui lá, feliz lá e tal. Não gostei do atendimento também. Não gostei do atendimento, não gostei do preço, o produto também não gostei, fiz a mesma coisa. Coloquei lá uma reclamação pelo bobo. Não fui nem eu reclamei aqui. Pois é, aí já é diferente. Não deu nem tempo de eu colocar a reclamação, no dia seguinte já estava lá o responsável pela empresa se desculpando, pedindo uma chance para conhecer um novo serviço, falando que aquele não era o procedimento. É isso que o empresário tem que ter na cabeça. Ele tem que ter, hoje em dia, uma constante relação com o cliente dele. Se ele não tiver, ele está fadado ao fracasso. Não é isso que você também entende, Fernando? Sim, com certeza. Comigo já aconteceu várias vezes de você ir um comércio. O comércio, a pessoa para trabalhar no comércio, na minha opinião, tem que ter o dom. Porque você convive com várias pessoas, você convive com carência de várias pessoas, você vai receber alguém que às vezes está muito chato no dia, mas você tem que praticamente, estar de bem com você mesmo para você poder receber aquela pessoa e tratar bem. O que acontece em muitos comércios, na minha opinião, é que você chega no comércio, você é mal atendido, você vai embora e você faz uma reclamação, ele não retorna. Nesse caso de não retorno, do jeito que você mesmo falou, é tão absurdo que um cliente desse, igual você vai passar para 1000 clientes. Enquanto um cliente bem satisfeito, ele talvez passe só para 100, não passa para 1000. Então, a intensidade disso, eu fui num shopping esses dias, é uma empresa até de franquia, uma franquia grande até, que fala que é a melhor do Brasil. Eu fui e fui mal atendido também. Aí a minha mulher até não gostou muito, que eu fui muito direto com a moça, falei, você está me atendendo mal. Falei para ela, você está me atendendo mal, você tem que trabalhar satisfeita com o que você faz. A gente percebe que você não está satisfeita com o que você faz, você deveria chegar no seu patrão e verificar com ele. Falou, eu não quero mais fazer isso. Agora, não tratar mal o cliente. Depois de um mês, voltei lá e estava fechado. Não tinha mais a franquia. Eu achei um absurdo, porque em 30 dias a empresa fechou. Não sei se é só por isso, mas a empresa fechou. E outro problema que nós temos aqui no Brasil, que eu tenho certeza que você também concorda comigo, é assim, nós temos aí, principalmente nos dias atuais, pessoas que acham assim, a empresa do patrão é que se dane lá, o importante é receber meu salário. Mas ele não entende que ele faz parte desse ecossistema, o funcionário também dizer, né? E ele é uma figura importantíssima. E a existência ou não daquele, vamos dizer, comércio, empresa de serviços ou mesmo fabril, está intimamente ligado ao bom serviço que ele presta. E se ele presta um mau serviço, está fadado a desaparecer aquela empresa. E daí ele perde o emprego e não vai ter de onde tirar o seu sustento. Esse é um problema de consciência que nós temos no Brasil hoje, que eu vejo assim com bastante dificuldade de resolver essa dicotomia, vamos dizer assim, né? Porque o cara só entende que ele é empregado e mais nada. Não, ele é o coração da empresa. Você concorda comigo nesse aspecto? Concordo sim. É aquilo que eu falei, ele fazendo com amor, ele tem que fazer parte do sistema e fazer com amor. Hoje uma coisa tem também que eu gostaria de abordar, uma coisa que tem essa desvio de função. Isso deveria, as pessoas que cuidam das leis, que elaboram as leis, deputados, eles deveriam verificar isso, que isso está totalmente errado. Você coloca desvio de função. Eu tive uma padaria esses dias, só para, não quero estender muito, que não sei o seu tempo. Tive uma padaria, um menininho que estava começando. Isso faz uns 2 anos atrás. Uns 2 anos atrás, estive lá, o moleque estava começando. Me atendeu com não mal no sentido de tratar mal. Ele estava mal treinado. A gente percebia que ele ia servir o café, ele estava mal treinado, todo nervoso e tal, e eu percebi, eu frequento a padaria, eu falei, esse menino, ele começou agora, aí ele pediu desculpa, falei, não, nada disso, você está começando, é assim mesmo e tal.
Hoje a gente vai lá, esse menino, ele trabalha como chapeiro, faz um lanche maravilhoso, ele serve o pão, ele atende o balcão, ele faz limpeza. E aí você pensa assim, esse menino, ele está num desvio de função. Aí por exemplo, se eu for trabalhar numa farmácia, eu vou trabalhar numa farmácia, eu quero trabalhar, eu comecei na limpeza, eu vou trabalhar no balcão, eu vou fazer tudo o que for depois, vou fazer entrega, por quê? Eu quero, isso que você falou, eu quero fazer parte do sistema. E essa lei, ela boicota essa ampliação, esse incentivo ao jovem de aprender. Se eu estou numa empresa, você tem esse problema, eu tenho com a nossa mão de obra hoje, você coloca uma pessoa para fazer um trabalho, ela vai fazer esse trabalho, e aí se você passar ela para outra função, para ela aprender, você tem um escritório, você tem vários tipos de funções. Você quer que aquela pessoa, para ela subir de cargo, ela aprenda todas as funções, ela conheça a empresa como um todo. Agora, esse desvio de função já não... Não permite. Não permite. Então, isso eu acho muito... É um dificultador que existe nas leis trabalhistas que deveriam ser mudadas. Outra lei, na minha opinião, é de você colocar um jovem para trabalhar no mercado de trabalho. Você vai contratar um jovem, já aconteceu comigo em drogaria, eu contratei 2 jovens para fazer reposição de mercadoria. Foi ver, o menino tinha uma idade de 15 anos. Falaram, o menino era muito bom, muito inteligente, muito prestativo, queria saber de tudo, curioso, queria saber. Eu tive que dispensar porque estava fora das leis. Ele não poderia. Eu comecei com 8 anos de idade, eu comecei a vender verdura na rua. Eu tinha... O meu patrão tinha uma perua rural, eu saía nos bairros da minha cidade, ele falando naquela corneta, eu vendendo ali com 8 anos, vendendo verdura ali. Isso para mim foi um diferencial muito grande na minha vida profissional, porque eu fui aprendendo ali, aprendendo com pessoas, ouvindo pessoas, conversando, aprendendo, trocando informações. Isso para mim foi tudo. Eu, com 8 anos de idade, hoje não pode, você não pode. Eu não digo até com 8 anos, que eu era muito novo, mas você pegar um menino de 15 anos, você colocar ele no mercado de trabalho, para ele trabalhar, ele fazer um desenvolvimento intelectual até, isso é muito importante e hoje você não pode fazer isso. Essa questão é uma questão muito complexa aqui na nossa sociedade atual, mas eu concordo com você. Eu acho que, assim, tem que existir algum tipo de proteção? Tem, porque são casos e casos. Óbvio que vai ter casos aí que vão querer explorar as crianças e tudo mais, então tem que ter lei para proteger isso. Mas eu acho assim, hoje, principalmente aí com a precocidade, vamos falar assim, das pessoas terem consciência, né? Porque quando nós éramos crianças é uma coisa, trabalhar com 8 anos realmente é uma coisa bem extrema. É extremo. Mas você ainda era criança, né? Até os 12 anos você também é criança. Mas com 15 anos, na nossa época, nós já não éramos crianças. Nós éramos crianças e adolescentes só do ponto de vista, vamos dizer, físico, né? E do ponto de vista de idade. Na nossa cabeça já era de adulto. Nós estávamos querendo ganhar o mundo, trabalhar, comprar nosso carro com 18 anos. Era isso que nós pensávamos. Só que hoje nós não vemos isso. Hoje nós vemos aí a sociedade querendo tratar... Até criou-se aí um conceito aí recente aí chamado adultescentes. Crianças que são crianças eternamente ou que são adultos, que são adolescentes eternamente. Então tem adolescentes com 40 anos morando aí com a mãe e com o pai, porque acha que tá bom lá a zona de conforto dele. Mas isso é porque houve essa quebra aí de forma de pensar nos anos 90, né? Que nós, antes dos anos 90, nós sabemos que você quer conquistar alguma coisa na vida, você vai ter que trabalhar. Né? Então você sabia, quanto antes eu trabalhar, melhor. Você começou com 8, eu comecei com 12. Né? Então, com 12 anos, eu fazia coisa também que eu não queria. Eu queria brincar, óbvio que eu queria. Não vou falar que não. Queria jogar bola. Mas meu pai lá era pedreiro, pedia para ajudar ele de vez em quando lá, eu ia ajudar. Contra gosto, ia mesmo. Não vou falar que eu ia com vontade. Infelizmente, não ia mesmo. Hoje eu teria uma outra consciência, mas naquela época eu não queria. Eu queria brincar, jogar bola e tal. Mas com 14 anos já mudou. 14 anos eu já criei uma consciência profissional grande que eu sabia que eu tinha que trabalhar para conquistar as coisas. Então já comecei trabalhando numa fábrica e fui embora. Também foi mais ou menos igual você falou, fui polivalente, trabalhei especificamente na área de manutenção de uma empresa, mas aprendi muita coisa lá
fui, à medida do possível, acumulando conteúdo útil para a vida, não só para aquela situação profissional no momento. E isso me moldou aí para ser um empresário, para ser também executivo de empresas e tudo mais. Mas hoje nós vemos que pelas pessoas não terem tido esse início aí, vamos dizer, profissional, de formação enquanto humano profissional, nós temos aí, às vezes, desastres aí no comando de empresas e até grandes, né? Porque o cara só se baseia pelo que ele aprendeu na faculdade e esqueceu um pouco da vida real, né? Então, Fernando, eu queria só mudar um pouco e voltar para a sua empresa. Deixa eu ver se eu entendi aqui, até para as pessoas também que nos ouvem aqui entenderem. Então, você tem uma empresa hoje que começou de uma rede de farmácias, posso dizer assim, né? Sim. Daí você quis fornecer um benefício para os seus clientes na farmácia através de um cartão. Isso era um cartão de desconto? As pessoas tinham desconto na farmácia ou era um cartão tipo fiado? Como é que era isso no começo? Ele era um cartão que você fornecia um crédito para a pessoa. O cartão como se fosse um fidelidade. Ele é mais um segmento de fidelidade do que um cartão benefício. Ele ia na drogaria, comprava e era descontado em folha de pagamento. O diferencial que tinha que era descontado na folha dele. Ele poderia comprar os medicamentos dele descontado na folha de pagamento. E depois disso aí que nós criamos os outros segmentos, que era o segmento do plantão card, que eram todos os segmentos, e não só a drogaria. Há quanto tempo existe esse cartão farmácia? O de farmácia tem 33 anos, mas Então você pegou aquela fase lá que ainda as pessoas trabalhavam com fiado. Fiado. Caderneta lá na vendinha, na farmácia, etc. A informática era bem precária na época, então era muito difícil. Você fazia os fechamentos, era nota fiscal à mão que vinha, você fazia o fechamento e passava para a indústria para ela pagar as faturas. Você fazia tudo praticamente à mão ou na máquina de escrever, no caso. Certo. É muito antigo. E depois você evoluiu para um outro cartão aí que daria aceito numa rede maior aí de empresas, não só farmácias. E esse que é o plantão card, é isso? Isso. Aí você faz um convênio com uma empresa, que daí a empresa é o seu cliente, que daí você dá um benefício para essa empresa, que essa empresa lá no RH dela pode chegar e usar isso daí como um argumento até de contratação, de retenção de talentos, dizendo o seguinte: olha, agora tem esse benefício aqui que você tem um cartão de crédito aqui, que é aprovado imediatamente, porque sou eu que estou aprovando para você aqui com um determinado limite, e você tem uma rede que você pode usar o cartão. É isso? Isso. Esse aí nós criamos um benefício com esse crédito que nós fazemos até hoje, esse crédito da drogaria. Nós criamos um social que foi muito importante, foi um diferencial importantíssimo para nós. Por exemplo, clientes que tinham doenças graves, tipo, era uma época de AIDS, câncer, doenças graves em geral, transplantes, nós fornecíamos um medicamento para ele, que normalmente eram medicamentos muito caros, dividimos em 3 ou 4 vezes, sem juros, ao preço de custo para ele. Esse diferencial foi o boom para nós. Esse benefício foi muito importante para nós. E isso aí, porque você oferecia para o RH da empresa, nós oferecemos até hoje, oferecemos para ele. Nós temos esse produto que quando o RH identificar um funcionário com essa carência de produtos, nós oferecemos ao preço de custo e dividimos em vezes para ele. Muitas vezes a indústria, o empregador pagava, ou o empregador descontava do funcionário, mas descontava parcelado e o preço de custo, um preço muito abaixo do mercado. Então foi muito bom. Então você tem um benefício social hoje enorme, porque movimenta uma cadeia direta e indiretamente enorme. Então você beneficia a empresa que tem lá o funcionário, você beneficia o funcionário, que daí você dá um crédito extra para ele com condições diferenciadas de compra e com uma rede credenciada. Você também beneficia a sua rede credenciada, que você coloca mais clientes lá para eles. Então você é uma usina de gerar empregos e riquezas hoje para essas pessoas todas. Essa criação foi muito importante. Foi importante e é importante porque é aquilo que nós falamos, você tem que fazer com amor. Se você faz com amor, você tem que observar o lado do outro. O lado do outro, nós descobrimos essa carência que existia
E existe ainda, isso aí nós cobrimos essa carência através desse fornecimento. Então, isso melhorou muito, porque a indústria necessitava do colaborador dela, ela ter um diferencial para oferecer. E aí nós, através da indústria, fornecemos para esse colaborador da ponta ele ser beneficiado com tudo isso. Hoje você tem quantos estabelecimentos aproximadamente na rede credenciada onde se pode usar o cartão? Nós temos mais de 5.000 fornecedores. Nós chamamos o comércio final, chamamos de fornecedores. Nós temos mais de 5.000. Aí são maquininhas próprias que você tem nesse comércio? Nós temos as duas coisas. Temos quem usa o TEF e quem usa a maquininha própria nossa também. Certo. Tudo tecnologia de vocês aqui internamente. Tudo desenvolvido. Então você tem um investimento pesado aqui em tecnologia e constante, pelo jeito. Nós temos constante. O investimento, porque como a TI, a informação hoje é muito rápida, a evolução é muito rápida, você necessita de investimento, porque senão você recua. Hoje a modernidade está absurda. O que ontem era um processo era moderno, hoje ele já não é mais. Né? Então você tem que estar constantemente acompanhando isso. Constantemente. E também é um outro recado que você dá para quem quer ser empresário, que ele sem TI hoje não consegue existir. Ele tem que pensar que se ele começou um negócio, ele tem que olhar com muita atenção a parte de TI e saber que ele vai ter investimentos o resto da vida nisso e estar antenado para o que está acontecendo. Correto? É importante isso que você ressaltou, é importante, porque você tem que olhar hoje, como você mesmo citou o exemplo, você tem que olhar hoje o atendimento seu, como você atende, porém você tem que verificar a estrutura também. A retaguarda. A retaguarda, que é o TI que você tem que investir. Tá certo. Isso é importante. Bom, e nessa rede credenciada que você tem de mais de 5.000 fornecedores, como você disse, aí são variados ou é de algum segmento específico? Então tem supermercado, tem farmácia, como é que é assim o tipo de fornecedor que você tem para esse público todo? Então esse foi a evolução que nós tivemos. A gente tinha o cartão Droga Bela, que era o cartão só de farmácia. Aí nós criamos o cartão múltiplo, que ele é todo o comércio em geral, supermercado, posto de gasolina, farmácia também, açougues, mercearias, tudo, o comércio em geral. Esse é o cartão Plantão Card hoje, que nós denominamos de múltiplo, porque tem essa multiplicidade de comércio dele. Deixa eu fazer aqui uma pergunta então, porque alguém que viu aí de repente pode até pensar, se eu for num açougue, eu tenho alguns açougues que eu consigo parcelar a carne com o Plantão Card? Nós temos em açougue, principalmente açougue de supermercado. Ele parcela a compra do cliente. Porque daí alguém pode também ouvir aqui e falar, pô, que estranho parcelar a carne. Não, o cara de repente quer fazer um churrasco em família, um evento especial, vai ter uma quantidade razoável, fica caro, então ele tem a facilidade também com plantão múltiplo, né? Não tá barato a carne, né? Então ele consegue parcelar lá e fazer sua festa aí, ficar feliz aí pelo menos um dia aí que estamos precisando de felicidade hoje, na verdade. Bom, aí, além do cartão farmácia, do múltiplo, você também tem outros cartões, né? Hoje na sua estrutura. Quais são eles? O nosso cartão, nós temos também o cartão Bem-Estar, que nós estamos em parceria com outra empresa, que nós oferecemos o cartão funerária, cartão alimentação e vários outros tipos, o veicular também, o seguro veicular, vários complementos, que é um cartão que vai agregar todos esses benefícios. E o cliente que tiver interesse, entrar no nosso site, o Plantão Bem-Estar, ele vai ter acesso a todos esses benefícios hoje que o nosso cartão oferece. Então, o cliente que deve procurar o serviço de vocês é uma empresa, então. Empresa que quer implantar isso para os funcionários. É isso que eu devo entender? Não só a empresa. Nós temos o cartão, a pessoa física pode adquirir também. Então, hoje você evoluiu. Você tem um cartão também dedicado para a pessoa física. É isso? Pessoa física. Entendi. Muito bem. Para a pessoa física ou a empresa que queira oferecer esse benefício aos seus colaboradores. Entendi. Tá. Então, nós estamos aqui chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Então, só para deixar claro aí para as pessoas. Uma empresa que quer contratar o cartão múltiplo ou o cartão farmácia, como que ela tem que proceder? A empresa que queira é só entrar no nosso site e nós oferecemos para ele todos esses benefícios. Nós mandamos o pessoal nosso da área comercial, vai visitá-lo, ou ele nos visita também, se for o caso, nos visitar para conhecer nossa empresa
e nós já credenciamos essa empresa para ela oferecer aos seus colaboradores. E você também credencia empresas para serem os fornecedores. Também a empresa que tiver interesse também pode procurá-los, é isso? Sim, nós temos uma via dupla também, e, por exemplo, um supermercado que queira oferecer o cartão benefício ou o cartão Plantão Card para os seus colaboradores. Ele pode tanto ser fornecedor como também o cliente também, as duas mãos. E hoje o Plantão Card, toda essa estrutura sua, qual é a área de atuação? Em que regiões do Brasil vocês atuam? Todas? Hoje nós podemos atuar em qualquer região do Brasil. Nós atuamos numa região mais fortemente, que é o Vale do Paraíba, Litoral Norte, mas nós já temos em Minas, Rio de Janeiro, mas nós podemos atuar no Brasil inteiro. Então, se alguém lá da Paraíba nos ver hoje e falar, estou interessado em colocar aqui na minha empresa, pode procurar você. Com certeza, nós vamos ter um prazer imenso em receber o pessoal e oferecer os nossos benefícios, vai ser um prazer muito grande. Tá certo. Bom, Fernando, nós estamos chegando aqui no final. Eu gostaria de saber se você gostaria de deixar uma mensagem final para quem nos assiste. Eu gostaria. A mensagem que eu deixo é como nós falamos no início. Tudo que nós fizermos, fazer com amor. Essa é a mensagem principal. A partir do momento que você faz com amor, tudo prospera. Essa é a mensagem. Muito bom. Muito obrigado. Bom, amigos e amigas aqui da TV Humana, aqui hoje no programa Papo na Cidade, eu estive aqui com o meu amigo Fernando e eu encerro por aqui e vejo vocês no próximo programa. Muito obrigado, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Estou à disposição. Muito obrigado. Até logo.